Olá pessoal, já tem um grupo entrando aí de pessoas. A professora Carmita também já está entrando. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema considerado tabu para a maioria das pessoas. É um tema bastante interessante, que é a sexualidade, tanto masculina como feminina, e principalmente nesse momento de Covid, que é um momento tão difícil para todo mundo e certamente está impactando no relacionamento das pessoas, tá? Show. A professora já está aqui. Eu vou tentar colocá-la aqui conosco. Professora, a senhora tem uma opção de clicar na sua tela de entrar na story, entrar na live. Daí a senhora clica, eu consigo aceitar. Daí a senhora entra, eu não estou conseguindo te convidar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, já consegui. Já achei o local aqui. Pronto, agora ela só vou aguardar a confirmação dela e a gente já começa, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Eu gostaria que o quanto mais perguntas vocês fizerem, mais legal vai ser nossa live. Perguntas que vocês veem nos consultórios, amigos, que são dúvidas frequentes, tá? Sobre qualquer tipo. Hoje nós vamos tentar abordar vários temas relacionados com a sexualidade masculina e feminina. Estou aguardando aqui a professora entrar. Opa, Oi, professora, tudo bem? tudo bem? Como é que a senhora está? Tudo bom? Um Tá, pouco tá. assim, complicado para a minha tecnologia, mas aprendendo, né? Primeiramente, muito obrigada por estar aqui conosco Eu é que agradeço o nesse, convite. nesse canal. A gente admira muito o trabalho da senhora, de Muito longa data. obrigada. E eu acho que a gente tem uma série de lives que a gente está fazendo com oncologistas e com outros especialistas Pois para não? tentar trazer para o nosso público um pouquinho também de conteúdo técnico, né? Para a Tudo gente bem. poder discutir e levar para casa das pessoas. O nosso público aqui tem bastante médicos e também tem bastante leigos. Então a gente vai ter que discutir do beabá, algumas coisinhas mais complexas também para ficar interessante para todo Pois mundo. não. Primeiro, a pergunta que eu sempre faço inicial é conhecer um pouquinho a trajetória, a senhora explicar para a gente. A senhora se tornou Pois não. psiquiatra e quando a senhora decidiu aprofundar seus estudos na sexualidade, nessas coisas, nessas Tudo questões. bem. Eu primeiro queria saber, a luz está boa? Você quer que ilumina mais? Como é que você está? Não, Está tudo tá bem? ótimo, tá Então tá ótimo. bom. Então vamos lá. Essa história é bem pitoresca, viu, Ariel? Eu estava ainda na residência Tá. médica quando eu fui convidada para trabalhar lá na USP, terminando a residência como médica, como psiquiatra dos alunos da universidade. E aí eu fui para lá e em estando lá, o professor, que na época ia prestar um concurso para titular, queria aumentar o nível de pesquisas dele. Como eu era uma boa aluna, ele acabou Uhum. elencando para ser uma das colaboradoras nessa ampliação. E, de repente, ele me falou, olha, você está lá na USP, lá com os alunos, veja lá o que tem de novidade para se pesquisar. Pense que isso era final dos anos 70. E aí Nossa. eu fui para lá e falei, olha, professor, lá os alunos falam de sexo o tempo todo, é o assunto que lhes interessa mais. Aí ele falou, bom, então começa a coletar dados sobre isso, começa a pesquisar sobre esse tema. E assim foi, eu comecei a coletar dados e tanto serviu para ele, que acabou no concurso dele sorteando o ponto, que por incrível que pareça, era sobre sexualidade, imagine isso nos anos Não, 70, imagina esse tabu que era naquela época. imenso, né? E eu aproveitei que eu tinha já muita coisa coletada e pensei, eu vou começar a estudar isso em nível de pós-graduação. E assim foi, e a minha tese de doutorado
teve como título Aspectos da Sexualidade de uma População Universitária. No caso, os alunos da USP dos anos 70 para 80. E daí em diante, nunca mais essa temática saiu da minha vida. Foi um aspecto inicial que eu gostei, que eu senti que precisava ser mais estudado. Eu achei que os médicos precisavam também se apropriar desse tema, e foi então que se tornou minha linha de pesquisa no Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, onde eu iniciei minha carreira de pós e nunca mais saí de lá. Aliás, eu já estava lá desde a residência. Minha residência em psiquiatria já dentro do hospital das clínicas no Instituto de Psiquiatria. Legal. Agora, só um overview geral da parte psiquiátrica, depois a gente vai voltar na sexualidade. Como que a senhora acha que está as pessoas nesse momento de isolamento, incerteza e angústia? Eu acho que é um cenário muito diferente que a gente está vivendo, né? É verdade. Nós estamos tendo muito mais casos de depressão, de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, as pessoas que já têm uma predisposição para se lavarem o tempo todo, estão tendo esses rituais acirrados. Quem já tinha uma tendência à depressão está se deprimindo porque não está vendo as pessoas queridas, não está podendo ter o toque, o contato. Aquelas pessoas que são mais ansiosas estão mais preocupadas com o medo de morrer, também com medo de empobrecer. Todas essas questões estão aumentando sobremaneira. A quem está em casa e não consegue ter uma atividade, né? Especialmente os homens, muitos deles voltaram ao alcoolismo, aqueles que estavam já em recuperação. A violência doméstica aumentou e no vácuo disso tudo, uma coisa que a gente já viu que aconteceu na China e na Itália, nós vamos ter aumento dos índices de estresse pós-traumático. Então, a segunda questão que vem junto com a pandemia, logo atrás, é exatamente o comprometimento da saúde mental das pessoas, como num nível nunca antes observado nos últimos tempos. Tem algum sinal mais importante que eu devo observar na minha família, na minha casa? Sinal de alerta, entrou em depressão profunda, precisa de ajuda, algum sinal só para nos orientar? Então, os sinais são bem assim típicos, né? Começa às vezes com uma insônia, uma inquietação, ou às vezes até a pessoa se recolhe no canto, fica isolada, não quer sair da cama, ou pelo contrário, como eu disse, até a insônia, né? Não quer ir dormir, ou quando deita, não consegue adormecer. Existe também uma dificuldade de manter uma atividade, a atenção fica muito dispersa. Isso é o início do quadro, que depois vai sistematizando. Se for uma ansiedade, aí os sintomas vão mais para o estilo de alerta máximo, podendo chegar até num pânico. E olha, o pânico muitas vezes é confundido com a própria Covid, porque a pessoa tem falta de ar, ela tem dificuldade para respirar, e ela começa a imaginar que ela está com a doença. Porque ela não tem, os pulmões não conseguem dar conta daquela ansiedade toda, ela se sente travada e ela vai, às vezes, até o pronto-socorro achando que ela está com a Covid. Já vários casos aconteceram e era um quadro de ansiedade. O diagnóstico diferencial tem sido uma das tarefas para os nossos colegas que estão no fronte, essas crises de ansiedade e crises de pânico também. O pânico de estar doente, o medo de contaminar familiares, tudo isso tem crescido. Por exemplo, entre os profissionais de saúde, voltar para casa nem sempre é uma alternativa. Muitos têm ido morar em hotel ou na casa de um amigo que não tem crianças em casa, não tem familiares. Então, nós estamos vendo uma mudança de perfil bem grande no aspecto da doença mental, né? E mesmo entre os colegas,
existe sim o burnout daqueles que estão no front, né, que estão trabalhando de forma muito intensa e às vezes sem a recompensa de salvar tanto quanto eles gostariam a vida das pessoas, porque quem chega lá e fica internado são os casos mais graves, naturalmente. Né? Não é fácil. Professora, para a gente introduzir o nosso assunto sobre sexualidade, eu gostaria que a senhora explicasse para nós qual que é o conceito, o que é sexualidade e o que a gente considera uma disfunção sexual de um casal. Então, a sexualidade é um aspecto da vida de todos nós. E esse aspecto nos acompanha desde o nascimento. Desde que nós, até na vida intrauterina, já nós vemos, por exemplo, o bebê com o dedinho dentro da boca, sugando seu próprio dedo, iniciando, então, um tipo de prazer, que é o prazer que tem a ver com a boca e a região da orofaringe, o prazer que lá atrás, né, Freud já comentava, oral. E a partir daí, nascemos, então, com essa disposição para a vida. Libido é uma energia vital, não tem a ver só com sexo, mas com tudo que nos dá prazer, que nos faz ter vontade de ir para adiante, de fazer coisas positivas. Então, um instinto de vida está ligado à sexualidade. E quando você fala em função, você fala em satisfação. Então, quem é funcional é quem está satisfeito. Não tem uma regra, não tem tempo, não tem ritmo para o sexo acontecer, não tem repertório, cada um tem o seu. E estar satisfeito, segundo as novas classificações, é ser funcional. E a insatisfação é que determina que você não é funcional. Então, o sofrimento, o distress dos americanos frente a um comportamento sexual é o que caracteriza uma pessoa disfuncional. Aí você vai me dizer, mas alguém que não tem ereção e promove a lubrificação da vagina, o entumecimento da vulva para facilitar a penetração, a beleza do cabelo, a sedução, a beleza da pele, a saúde dos músculos, ou seja, a mulher se apresenta interessante por conta do estrógeno, mas ela vai ter desejo se ela tiver com a sua testosterona dentro daquilo que é considerado um padrão natural. O homem também, é a testosterona que dá o desejo, mas os neurotransmissores controlam não só a atividade excitatória e inibitória, como também tem um jogo com os hormônios, né? Então, para você ter ideia o que influencia positivamente dentre os neurotransmissores, a dopamina, a noradrenalina, o que segura, o que controla os impulsos sexuais, a serotonina. Nós sabemos também da importância da prolactina, que a mulher produz no período do puerpério, que faz com que ela baixe a produção de testosterona. Parece que a natureza é sábia e deixa a mulher mais interessada em cuidar do seu bebê do que em fazer sexo, porque não pelo sexo em si, porque ela pode vir a reproduzir novamente e sem ter a oportunidade de ficar tão próxima daquela criatura pequenininha que necessita tanto dos cuidados dela. Mas você me perguntou sobre a questão de onde é que tudo isso se passa. Como eu te expliquei, neurotransmissor e hormônio, então tudo isso parte do cérebro. É do cérebro que vem o desejo, espontaneamente, ou trazida a informação pelos órgãos do sentido. Alguém interessante que eu vejo, uma música que eu escuto, um perfume que eu sinto, um toque, isso me leva uma informação que faz com que eu passe a desejar sexo. É a primeira fase da resposta sexual. A partir do desejo, eu posso entrar numa atividade sexual e, se eu entrar, eu vou ter os comemorativos físicos e emocionais. Pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória sobem. A ereção acontece no homem, a lubrificação da vagina acontece na mulher e essa é a fase da excitação. Se tudo continua correndo bem, essa excitação vai num crescente até que atinge um clímax, que é chamado o orgasmo,
que é bem fugaz. O orgasmo dura de 5 a 15 segundos, é um momento de alívio de tensão e de uma descarga de prazer muito típica, muito específica e inconfundível. Tanto que quando alguém chega no meu consultório, uma menina, uma jovenzinha, iniciando vida sexual, eu vim aqui porque eu não sei se eu tenho orgasmo, se eu não tenho. Eu já sei que ela não tem, porque senão ela não teria essa dúvida, porque é algo muito, vamos dizer assim, exuberante. E depois do orgasmo, a tendência é entrar numa fase chamada resolução, que e juntamente com o orgasmo, ele tem as duas funções que vêm por vias neurológicas diferentes, mas que acontecem juntas no homem saudável. Então, ele acaba de ter o orgasmo com a ejaculação, ou sem, por exemplo, no caso de ele ter retirado a próstata, mas aí o orgasmo ainda é possível, embora aí nós temos uma certa questão, os homens tem muita dificuldade nesse tal orgasmo seco, por vezes eles acabam não tendo orgasmo porque já não conseguem mais ejacular. É uma questão para o psiquiatra cuidar, porque fisicamente falando não haveria por que não ter orgasmo. E aí, depois desse, não vamos entrar na patologia ainda, vamos imaginar pessoas saudáveis que ejaculam, têm orgasmo, aí o homem entra rapidamente no relaxamento, que é a chamada resolução. A mulher entra mais lentamente do que ele, necessita de um tempo maior para poder estar realmente com seu ciclo completado. Legal, muito obrigado. Deixa eu te falar, a senhora que está há anos nisso, a senhora vê que essa nova geração e esse estilo de vida mais corrido, eletrônico, internet, muita informação sexual, fácil disposição, isso tem determinado uma maior frequência de disfunção sexual ou uma maior população insatisfeita, porque tem um acesso de informação muito fácil disso e também não tão verdadeira. A pessoa se cobra mais, talvez, eu não sei. Você tem razão. É aquele papo de botequim de contar vantagem, hoje está muito mais, vamos dizer assim, oficializado, né? Através das vias eletrônicas, onde as pessoas apresentam performances maravilhosas, nem sempre reais. E aí tem uma outra questão que está acontecendo com os jovens, é muito importante para vocês, inclusive urologistas, que lidam com os meninos que começam a atividade sexual e que têm visto, eu sei disso, né, porque a gente trabalha muito em conjunto, casos de dificuldade de ereção em garotos que, por vezes, iniciaram por via virtual, eles conseguem ter todo o desempenho, essas fases todas seguem muito bem, no virtual, só que no sexo presencial eles não conseguem a mesma performance. Por quê? Porque sozinho é a sua própria mão que responde à informação do cérebro, é uma coisa tão sintonizada e tão, vamos dizer assim, sincrônica, que quando ele tem que se compor com alguém, ele percebe que já não é mais a mesma facilidade. E já não tendo vamos dizer assim, aquela experiência, tendo que se compor, tendo que estar prestando atenção em si e na outra pessoa, como ele passou muito tempo fazendo sexo via virtual, a gente tem percebido mais dificuldade na iniciação sexual. E daí, assim, ao largo disso, vem o uso das substâncias eretogênicas para compensar essa falta de habilidade, substâncias que vão sendo usadas já muito precocemente. E um dos fatores, como eu disse, é que essa iniciação não se deu com a colega da escola, que pouco a pouco um foi aprendendo com o outro, mas foi através dessa via eletrônica, onde também a parceira que ele escolhe num vídeo é exuberante, né? A performance daquilo que ele está vendo, ele olha para si e fala, nossa, eu nunca vou conseguir, eu estou muito longe disso, o que é também um fator negativo. Então, os pais
deveriam conversar muito com seus filhos de forma bem aberta sobre essas questões que eles estão vivendo. E não se engane que é no computador que ele vê isso, é no celular, né? Porque os pais tentam fazer um certo controle, põem até filtro no computador, mas o garoto está ali com o celular à vontade o dia inteiro. Né? Até o Dr. Beiteiro aqui, nosso amigo urologista, mandou, isso se relaciona com a autoerotização. Tem casos muito graves com relação a isso, né? Tem. Às vezes a gente recebe no consultório rapazes com 35 anos, por exemplo, que não conseguem ejacular. Não consigo ejacular é a queixa do rapaz jovem que já passou pelo urologista, que liberou e falou, olha, não tem nada aqui, eu vou te encaminhar para uma pessoa especialista na área mais de dificuldade sexual de base psicogênica. E o que acontece? Esse rapaz está há 10, 15 anos fazendo sexo virtual e não consegue mais ter interesse nem se compor com alguém. E ainda tem uma agravante. Toda vez que ele sai com uma moça, a dificuldade, ou com um outro rapaz, se ele for homossexual, a dificuldade é que ele já fez sexo. Ele não está necessitado, ele não está, vamos dizer assim, na fissura, vamos dizer assim. Ele já está tão resolvido que ele não vai nem ter vontade de iniciar o ato. E pode chegar à compulsão sexual, se ele tiver uma tendência, então ele ficaria 3, 4, 5, 6 vezes na atividade por dia, e inclusive comprometendo trabalho, lazer, sono e tudo mais. E uma dúvida, nós temos filhos, qual o melhor momento que a senhora acha de a gente começar a abordar a sexualidade de uma forma mais direta? Conversar com eles, perguntar mesmo, de uma forma ativa, não tão indireta, sabe? Vamos lá. Quem ainda tem filho pequeno, não perca a oportunidade de começar a responder as perguntas que começam a surgir, curiosidade, pergunta, interesse a partir dos 3 anos. Mal começa a falar, se comunicar, a criança já vem com questões de ordem sexual. Ela começa, inclusive, a se masturbar, porque ela tem prazer nesse exercício. E uma dica, não fique chocado. A criança não faz fantasia erótica, ela se masturba como um exercício mecânico que resulta em descarga de tensão. Então, é só comunicar que aquilo não se faz em público, vai resolver isso em outro lugar, no seu quarto ou no banheiro, mas sem também fazer da situação um drama, porque ali não tem nenhuma fantasia pornográfica, que é o que mais, às vezes, assusta o adulto quando vê uma criança se masturbando. Mas aí, a sua pergunta é muito importante. Direto. Se eu não conversei com a criança aos 3, aos 4, aos 5, aos 10, quando ela chegar aos 12, ela não vai me perguntar. Então, vamos lá, vamos facilitar que isso aconteça naturalmente ao longo da vida, respondendo o que a criança perguntou, nada mais. Até porque ela não tem capacidade de assimilar além daquilo que ela perguntou pela falta de amadurecimento. Perguntou, resposta curta, direta, e da próxima vez vai vir uma pergunta mais complexa, e daí mais complexa, e aí a educação melhor que se tem a dar sexual, que é em família, vai ser assim, vai acontecer dessa forma. Mas se eu não tive essa postura, e agora eu tenho um filho pré-adolescente, puber, né? Então é uma grande oportunidade que a pandemia está nos dando de mudar a relação, né, com essas crianças, esses pubers, esses pré-adolescentes e os adolescentes também, que não estão podendo sair de casa e acabam descobrindo, poxa, sabe que meu pai é mais legal do que eu imaginava? Ou não, pelo contrário, é mais porre do que eu imaginava. Então, sugiro que a gente aproveite essa oportunidade para estreitar laços e para começar a ter conversas mais substanciosas, e entre elas, olha,
como é que está para você, porque sabendo que o pré-puber está com os hormônios à flor da pele, que ele tem interesse sexual, não há nenhuma situação, vamos dizer, negativa, pelo contrário, é sinal de saúde que ele tenha esse interesse. Vamos conversar. Mas eu vou estimular, ele podia ficar criança mais um pouco. Tem uma dica para vocês. A Organização Mundial de Saúde fez uma meta-análise de todos os estudos em que a educação sexual tinha sido abordada e acabou chegando à conclusão de que a educação sexual protela a iniciação sexual, porque a criança mata a sua curiosidade através da parte de instrução, de formação, de conversa, de orientação, e ela escolhe quando começar. Ela não vai numa atitude de grupo, porque os adolescentes têm esse comportamento de grupo. Um foi, então todos têm que ir, né? Então você está por fora. Então, quando a educação é dada, então os trabalhos mostraram que países que têm educação... E é verdade, vai pensar nos países assim, nórdicos, escandinávia, são iniciações que se dão em tempos muito mais avançados do que acontece nos países em que essa educação sexual é um tabu ainda. Então, vamos pensar que, informado, o adolescente pode escolher, pode fazer a sua vida sexual como ele vai acabar entendendo, e não como, né, uma atitude mais de grupo e pouco convencido daquilo que ele está fazendo, consequentemente, com muita chance de desenvolver problemas nessa área. E minha filha chega com 12 anos em casa e começa a escutar aquele funk pancadão, que pelado aqui, pelado lá, é aquilo que a gente sabe. É uma situação que a gente fica difícil, também não adianta falar não, que é o que ela gosta, eu fico imaginando, eu não passei ainda por essa situação, mas vou passar daqui a alguns anos próximos. É muito complexo, você está falando uma coisa muito complexa. Olha, eu sugiro, né, que quem tem filho menor, como você tem, aproveita para dar a essa criança uma formação na qual ela possa escolher, né, outro tipo de música. Eu pessoalmente não gosto, né? Eu acho que não é nada assim. Você vê uma vez, ok, é interessante, vamos dizer assim, pitoresco, mas acaba sendo uma coisa repetitiva e que não acrescenta muito. Como uma das alternativas, por que não? Né? A criança vai ver, vai imitar. Né? Você vê garotinha de 4, 5 anos imitando as cantoras e os meninos também imitando, mas isto realmente ficar só nisso acaba sendo uma situação muito restritiva e que, claro, conduz para comportamentos erotizados infantis que são absolutamente desnecessários. É importante que a criança viva a sua infância com sexualidade, com a sexualidade que é própria da sua faixa etária, né? Tá. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no Covid, professora, depois a gente volta em temas mais abrangentes que o pessoal está fazendo algumas perguntas, depois eu leio para a senhora. Pois não. Agora, em relação ao Covid, confinamento, isolamento, a gente sempre falou que a sexualidade, um dos grandes problemas é que tá todo mundo trabalhando muito, tá todo mundo na correria, daí o pai não tem tempo de falar com o filho, que também o marido não tem tempo de agradar a esposa, de ficar um tempo, de fazer um café da manhã, de fazer um jantar. Como que a senhora vê agora esse impacto? Que está demorando agora, está duradouro, mas como que a senhora tem visto o impacto nos casais? E também nos solteiros, né? Porque eles não tem balada, não tem onde ir, eu acho que eles estão sofrendo também. Estão sofrendo. E a gente está diante de um panorama bem complexo, apesar de ter mais tempo, porque logo de cara, né, a Organização Mundial de Saúde orientou que evitasse o contato com as gotículas, porque a gente não sabe se a parceria está ou não contaminada. Ela pode ser assintomática, mas ela pode ter o vírus. Então, foi orientado a evitar o contato com a orofaringe e evitar posições na relação que colocasse frente a frente os parceiros.
Então começou já uma limitação. E conforme o tempo foi passando, foram surgindo os estudos e hoje a gente já sabe, por exemplo, que o vírus está presente nas fezes. Então, a área genital também precisa ser evitada. E até há pouco tempo não se tinha ainda, não se sabia se eles estariam ou não no sêmen e no fluido vaginal. As pesquisas estão apontando, ainda não é conclusivo, mas estão apontando que o vírus no sêmen, em algumas determinadas amostras, ele foi encontrado. É lógico que é muito difícil de fazer esse tipo de pesquisa, porque você tem que pesquisar com uma pessoa doente e que, para colher o sêmen dela, ela tem que fazer a masturbação, e isso realmente nem sempre é feito de uma forma adequada, pode ter havido até contaminação da mão com o próprio sêmen, então nós precisaríamos de amostras maiores, estudos mais bem sistematizados, para se dizer mais, é algo que se suspeita, né? Há indícios de que, sem dúvida, nas secreções genitais ele possa estar presente, o que limita ainda mais essa atividade. Então, apesar de nós estarmos com mais tempo, mais né, disponíveis, nós de novo caímos naquela situação do sexo cheio de regras e cheio de medidas de proteção contra o risco, né? A Thaís Emi, que é ginecologista, tinha perguntado justamente isso, se existe já o risco de transmissão via sexual. A senhora já respondeu para nós. Com relação a uma vida de casal, o que a senhora recomenda? A maior causa de disfunção sexual, às vezes não é orgânica, né? É o modelo de relacionamento que o casal tem. Nessa pandemia, a senhora tem observado uma piora nesses quadros? O que a senhora tem visto que muitos te procuram para essas situações? Então, os casais que estavam no equilíbrio instável acabam com essa convivência, de fato, acirrando as diferenças, os conflitos, e eu diria para você que já temos estudos mostrando que o nível de divórcio na China e na Itália aumentou. Infelizmente não é uma notícia boa, mas veio à tona toda a situação conflituosa de vários casais que, ao conviverem 24 horas por dia, dias e dias e dias em seguida, não conseguiram mais sustentar uma relação que se mantinha porque se viam pouco, porque cada um cuidava muito de outras questões fora de casa. Agora, os casais que estão bem têm aproveitado esse tempo para um reencontro, para atualizar uma série de questões. Tem organizado programas a dois que são verdadeiras férias de luxo, porque eles veem os filmes que eles bem interessam, eles fazem uma refeição, até produzem uma refeição junto, bebem os seus vinhos, quer dizer, claro que isso a gente tem que entender que é dentro de uma classe que tem um poder aquisitivo para viver tudo isso, né? E a gente, infelizmente, sabe que aqueles que não têm esse poder aquisitivo estão vivendo dentro de um confinamento e mesmo que se entendam maravilhosamente bem, a tendência a desavenças é muito maior porque falta espaço, falta liberdade, falta tudo, né? Então, o relacionamento, às vezes, acaba se ressentindo dessa precariedade. Agora, vamos imaginar dentro de uma condição média para boa, o que está acontecendo é que muitos casais estão se redescobrindo, estão reatando, estão conseguindo viver situações que o dia a dia estava sendo um impedimento pela carga de trabalho, pelo trânsito, Agora, as crianças estão em casa, né? Isso. Então, as crianças... Esse é o novo desafio, né? Esse é o desafio de você
você compor a sua agenda, sabendo que você tem a missão de ensinar, inclusive, além de tudo, ser professor, ser, né, funcionário da casa e fazer a sua própria comida e tudo mais. Isso depende muito da saúde mental de cada um, né? Casais saudáveis conseguem viver bem essa situação. Quem não está saudável passa a beber muito, passa a ter mais brigas, passa a ter menos condição de uma convivência que se sustente e às vezes até saem de casa antes mesmo da pandemia acabar. E agora só tenho esse depoimento para você de estudos de quem já passou pela Covid e que realmente modificou, aumentou os índices de separação e de violência doméstica, infelizmente. Isso é duro, né? Como urologista, uma dificuldade que eu tenho muitos pacientes que nos procuram com queixa de disfunção erétil, tomaram remédios e não funcionou. Minha esposa, Luana, que foi sua aluna, e ela sempre me ensinou muito disso, a questão psiquiátrica, a questão de relacionamento, que a gente tem que voltar a ensinar o casal a ter uma relação sexual, que ele acaba desaprendendo. Eu até dou uma cartilha para eles, aprendi com o Dr. Celso Gromati, que me ensinou isso, que a gente tem que ensinar o casal a namorar de novo. Isso acontece lá pelos 7, 10 anos de casado, é a faixa etária de uns 40 anos, que a gente vê uns casais um pouquinho... Como é que a senhora explica, como é que a gente cuida melhor dessas pessoas? Vamos lá. Primeiro, um beijão para a Luana, né? E o prazer, e qualquer hora quero revê-la assim que essa pandemia permitir que a gente possa se reencontrar por aí. E o Celso foi o urologista do Prosex, que é o grupo que eu coordeno lá no Instituto de Psiquiatria. Ele é o urologista mais psiquiatra que eu conheço. Com certeza. Ele conosco teve uma convivência muito legal de 10 anos. Foi muito bom tê-lo lá. Ele contribuiu muito para que o Prosex tivesse essa interdisciplinaridade, até não só pelo conhecimento dele, mas pela personalidade dele também. Uma pessoa extremamente afável e agregadora. Foi muito bom tê-lo lá. Aí, eu diria para você que você tem toda a razão. 10, 7, 8, 9, 10 anos de convivência, aquela condição que no namoro existia já acabou. Os dois se prepararem para se encontrarem, os dois estarem todos mobilizados para esse encontro, a própria vida cuidou de não dar condições. Você tem filho, você tem a casa, você tem uma série de atribulações, eu diria, e de funções que você vai fazer o sexo como última atividade do dia e, às vezes, sem a mínima condição física para isso e emocional também não. Então, por que 8, 9, 10 anos? Porque é o tempo em que já teve o primeiro filho, a mulher com 40 anos já não tem a mesma performance, porque, inclusive, hormonalmente, ela é completamente diferente de uma garota de 20 ou de uma jovem adulta de 30. Então, chega no momento em que, fisicamente, as condições também são outras, além do que a gente sabe. A mulher precisa se sentir bonita, se sentir interessante, para estar à vontade sexualmente. E aos 40, ela se compara com os seus 20 e fica devendo para si. A mesma coisa acontece com o homem. A ereção dos 18 não é mais a ereção dos 40. E ele quer ter a ereção dos 18. Né? Para efeito pessoal, porque para a mulher interessariam várias outras questões dentro do relacionamento, mas ele supõe ou quer acreditar que a ereção é o maior valor dentro da relação, porque para ele é. Então, são interesses tão, né, assim, próprios de cada uma dessas pessoas, homens e mulheres, e o segredo é você conseguir compatibilizar, você conseguir chegar num consenso e as pessoas começarem a entender que o tempo vai passando. Então, os sinais de envelhecimento que vão aparecer no rosto, eles são muito posteriores aos sinais que a pessoa já nota em si
pela atividade sexual, que é muito reveladora. Tanto é que a ereção é um indicador de saúde, né? Porque é através da competência erétil que o homem avalia como que está a sua pressão, como que estão os seus níveis de glicemia, de colesterol, como que está o seu humor, porque depressão, diabetes, hipertensão e todas essas questões atingem diretamente a competência erétil. E é lógico que depois de atingir a ereção, atinge o desejo. Por quê? Falhou uma vez, falhou duas, falhou três, ele começa a não querer fazer sexo, ele começa a evitar, porque é o jeito de não falhar mais. Então, sai de uma dificuldade na fase de excitação, que é não ter ereção, e vai para uma dificuldade na fase do desejo, quer dizer, já nem começa o ato. Nem começa mais o ato. E você falou bem, né? Se o casal conversa, se o casal entende todas essas questões que nós estamos conversando, fica, no mínimo, mais realística a situação e menos fantasiosa. A gente acaba percebendo que em matéria de sexo a gente é sempre muito imaturo. A gente quer ter aquilo que aceita-se ter uma ruga. Vou lá, né, faço um botox, faço um preenchimento e soluções rápidas, sei que faz parte da vida, né? Mas em relação ao sexo é mais difícil das pessoas aceitarem as perdas que são inexoráveis e que tem que ter criatividade para de alguma forma superar. Quebrar esse ciclo, né? Porque daí vira um ciclo que o paciente tem dificuldade em enxergar e sair dele, né? Eu não sei, eu chego a falar para pacientes que estão tão inseguros, até ensinar eles a ter relação sexual sem penetração, para eles não focarem que o final, a relação sexual é a penetração. Não, a relação sexual é o conjunto todo que está tendo e etc. A doutora Fernanda... um ponto muito importante. Para muitos homens, relação sexual é sinônimo de penetração. Eles não veem sentido nenhum, não é conceitual, mais do que não ver sentido, relação igual penetração. O resto não faz parte. Agora a Fernanda Dibi, que ela é uma ginecologista, amiga nossa, ela está perguntando que tem muito paciente nesse momento, paciente dela, que está se queixando de redução de libido nessa quarentena. Então, acho que é o libido nas mulheres que tem impactado um pouco aí essa quarentena. Precisa fazer... Então, vamos lá. A gente está vivendo o medo da doença, nós estamos vivendo as restrições da doença e do confinamento, nós estamos vivendo também as dificuldades econômicas que vão começar a aparecer. Então, são vários elementos, Fernanda, que vão levando a uma sensação de desconforto, de mal-estar, não necessariamente de depressão, mas outras preocupações vão estar sendo prioridade e o sexo vai ficando para um segundo plano e vai perdendo a importância. Além do que, também, convivendo 24 horas junto, as pessoas às vezes ficam tão à vontade que elas deixam de ser interessantes. Elas ficam de pijama o dia inteiro, descabeladas, né? Começam a ficar até grotescas, porque não tem o que fazer, começam a comer, perdem a linha, as mulheres começam, então, a evitar sexo sempre que elas se sentem um pouquinho mais cheinhas. Então, tem uma série... Não tem cabeleireiro, não tem... Não foi no cabeleireiro, não está na forma física que gostaria, não está indo na academia, então, não fez as unhas. Todas essas questões levam as mulheres a ficarem mais, vamos dizer, restritas no plano do interesse sexual. E também elas ficam menos atraentes, né? Porque elas também não estão se cuidando. E eu entendo, como é que vai se cuidar? Você tem que dar aula para o garoto, tem que ajudar nas lições, né? Também não só da escola, mas do inglês, sei lá, tem que arrumar distração, tem que cuidar da casa e tudo isso, mesmo que o marido divida as tarefas, é muito... Pois é.
É muito perigoso. O que eu acho interessante, que eu tenho falado com meus pacientes, é que mesmo nesse confinamento, eles têm que separar 1 ou 2 dias e se arrumar, tentar fazer aquele jantar, tentar, de alguma forma, trazer não sei, o sabor do casal para Exatamente. casa. Você falou Assim, se tudo. maquiar, tem que ter, eu acho que... Sim, como se fosse sair, como se fosse passear, né? Vamos lá, né? Agora a gente começa a perceber, e olha que interessante, você tocou no ponto, que as pessoas não se cuidam para elas se cuidam para os Para os outros. A gente outros. começa a perceber, você não se cuida, né? Quantas vezes, né, agora em atendimento online, eu vejo os casais comentando, doutora, ela, para mim, nada. Então acabo concluindo que ela se arruma para sair, não para estar comigo. E eu me ressinto de estar com ela assim tão descuidada. E vice-versa também, né? O Aham. cara às vezes fica sem tomar banho, ele fica de pijamão lá e pantufa o dia inteiro, ele também engordou, ele também está se sentindo mal, inseguro. Mas não vamos falar só de coisa triste. Dá para mudar isso? Dá para. Dá. É uma questão da gente se policiar. Uma agenda é muito importante. Acordar e ter o dia programado. Mas eu não tenho como fazer home office. Então, vamos aproveitar para dar a volta embaixo no prédio, ensinar a criança isso tudo com horário. E também o horário de você ver o seu filme, a sua série, o horário de você preparar uma comida com a sua parceira, o seu parceiro. Isso tudo são coisas que fazem uma grande diferença. Passar aquele perfume que o parceiro ou a parceira gosta, né? Isso, A exatamente. magia. Tem que... Você tá bom nas ideias aí. Bom, tem a Celisa, ela está perguntando sobre a relação da falta de desejo e a terapia de reposição hormonal nas mulheres pós-menopausa. Se isso Então, pode ajudar. olha, no Brasil, exatamente o que a gente pode, o que está aprovado é a reposição, mas assim, não seria bem uma reposição, mas é o aporte de testosterona para mulheres, deixando em níveis fisiológicos, desde que elas sejam pós-menopausadas e que elas tenham elas não tenham mais os ovários, porque foram ou forectomizadas, ou por radioterapia, por quimioterapia. Então, é muito restrito o que é autorizado. Agora, o que a gente observa é que muitas mulheres fazem uso da testosterona até na época pré-menopausa, e o recomendado é que, caso venha a ser utilizado, não seja por via oral, porque ela é hepatotóxica, ela também aumenta os níveis de lipídios, então seria a via transdérmica por um tempo mínimo. E preconiza-se, inclusive, que se em 6 a 8 semanas não houver uma resposta de melhoria do interesse sexual, se perceba que essa resposta muito raramente vai acontecer depois disso e que se suspenda e vamos buscar outras alternativas que, aliás, já deveriam ter sido pesquisadas e não foram. Né? A mulher muitas vezes usa testosterona até enganando a si que ela está procurando melhorar a atividade sexual, mas é para definir melhor o corpo, para melhorar a musculatura. Então, às vezes ela até usa testosterona e não consegue ver nenhum benefício para a atividade sexual, até porque ela tinha testosterona em níveis compatíveis. Então, no Brasil, a gente ainda não tem autorização para esse uso indiscriminado, embora manipula-se e se utiliza muito mais do que se possa imaginar. Entendi. O Eduardo Berteiro aqui está perguntando, na visão da senhora, se a vida sexual do homem com prótese peniana, de forma geral, ela é satisfatória para ambos, tanto para o homem como para a mulher? Aí varia muito. Olha, esses assuntos eles têm uma base emocional muito grande, né? Tem mulheres que incentivam os seus parceiros a colocarem prótese, porque elas querem
manter vida sexual e elas gostam do resultado e continuam ativos sexualmente. Tem mulheres que nem sabem que os seus parceiros usam prótese, porque ele não se sente nem com coragem de dizer que ele tem prótese, então é incrível, mas ele vive sem que ela saiba, especialmente essas próteses que não são apenas, né? Ele tem uma estrutura de prótese mais sofisticada e ele pode, então, ter uma vida sexual que ela não percebe, embora vamos imaginar qual que é a intimidade desse casal, que ela acaba nem percebendo qual que é o nível de interesse sexual que ela tem, que ela também acaba não percebendo. Mas tem parceiras que vão junto com o homem para o consultório para avisar o urologista que ela não vai querer que ele coloque a prótese. Isto é um fator que eu recomendo que, se isso acontece, independente se vai colocar a prótese ou não vai colocar a prótese, esse casal precisa ser cuidado, né? Um casal que não está se entendendo e um quer fazer e o outro já não quer fazer. Já escutei muito. Ela fala, ele quer pôr para usar com outra. Isso. Né? Como também, não só em relação à prótese, o próprio comprimido, né? Para as mulheres um fantasma, né? Ah, você está usando? Por quê? Né? Exato, essa era a minha próxima pergunta, professora. Tem muitos homens que reclamam assim, que a mulher não compreende que ele tem uma disfunção sexual, que isso é uma doença, que ele não está querendo ter aquilo. E ela acaba acusando ele que ele não tem mais interesse nela. Ah, você não tem mais interesse por mim, você tem esse remédio, você está que usar remédio, não sei o quê, não sei o quê. É um tempo que a gente tem que ter com essas mulheres para explicar o mecanismo de ação dessa medicação. A medicação não causa desejo, não produz desejo. Se o desejo não existir, não vai agir. Então, a partir do momento que ela tem esse conhecimento, desde que ela acredite, né, que o medicamento age na fase 2, lembra? Desejo, excitação, orgasmo. E ele não produz desejo, sildenafila, tadalafila e vai por aí afora, nenhum desses medicamentos é capaz de agir se não existe desejo preservado. Então, é importante que ela saiba disso, que ele continua interessado nela, tanto que, usando a medicação, tem resposta. Agora, se apesar de usar a medicação, ele não tem resposta e ele tem estrutura física para o remédio agir, não chegou num ponto em que esse medicamento já não pode mais agir porque ele não tem mais, o sistema vascular nervoso dele já está muito comprometido, mas se ele tem indicação do uso do medicamento e o medicamento não age, é porque ele está bloqueado em relação a ela, talvez ele não tenha desejo e não vai acontecer a congestão. A hora que ela entende isso, às vezes ela passa a aceitar melhor essa situação. A verdade é, né, Ari, que alguns homens passaram a fazer uso da medicação para ter mais sexo de forma indiscriminada, não só com a sua parceira, mas também com outras mulheres. E isso acabou tornando a situação, o remédio, um tanto quanto motivo de receio das mulheres. Não que ele está procurando outra, mas que ao estar se sentindo tão bem, tão melhor, ele tenha a disposição de ir buscar outras alternativas. Professora, o Instagram, quando dá 1 hora cravado, ele derruba a gente. Se a senhora não se importar, eu tenho mais algumas perguntinhas. A gente poderia ficar mais 15 minutos? A senhora está com tempo? Claro, podemos sim. Daí o que eu tenho que fazer? Eu vou encerrar aqui, daí vai desligar essa live. Daí eu abro outra, que daí o tempo volta... Pronto? Pronto, professora, já estamos de volta. A gente tem mais um tempinho. Vamos lá. A gente estava falando do casal. Eu tenho muita dificuldade de encaminhar um paciente para o psiquiatra. Eu tenho que fazer um grande rodeio no homem. Eu tenho que inventar um monte de coisa para ele conseguir fazer ele chegar lá. Porque se eu falo para o paciente, isso é doença psicogênica, ele vai embora do meu consultório e vai para o próximo consultório. Vai.
como que a senhora sugere, principalmente nos casais, quando é o momento bom de buscar uma terapia de casal e como tanto o médico como o cônjuge deve abordar essa situação, sabe? Não deve ser, não é fácil. Não, não é. Aliás, é uma situação muito comum, não é você. Eu percebo que o urologista às vezes encaminha e eu recebo o paciente anos, às vezes, depois. Por quê? Porque ele ficou evitando, ele ficou buscando alternativas e, de repente, ele resolveu tentar, porque já tinha feito todas as possíveis outras alternativas, né? Então, é difícil ele assumir que ele tem um problema, ele quer que seja físico, ele quer uma solução medicamentosa, ele não quer fazer uma terapia, até porque ele tem medo até dessa terapia poder terminar num rompimento, numa desestabilização do seu relacionamento. Então, erroneamente, ele interpreta que pode ser uma situação sem volta. Então, eu não quero fazer isso. Então, eu acho que o urologista pode ajudar. Ele mesmo, desde que ele goste do assunto, ele goste do tema, ele pode dar muitas informações, ele pode fazer um trabalho de acolhimento e só de ouvir e de passar algumas explicações, essas que nós conversamos agora, né, para o paciente, ele sai de lá bastante mais orientado. Quando você disse, por exemplo, que você sugere sexo sem penetração, é uma das técnicas que às vezes a gente tem que utilizar no consultório para que saia a premência daquilo que ele tem medo e ele possa ficar mais solto no relacionamento, ele volte a aprender a beijar, abraçar, carinhar, e ele consiga sair da autovigilância. Uma coisa que eu sempre digo é que o homem que tem falha de ereção, ele costuma ficar em duas posições antagônicas, que não dá. Ele quer ser ator e diretor da cena. Então não dá. Porque ou ele dirige a cena ou ele atua. Né? Então ele fica olhando para o pênis para ver como que está o comportamento do pênis. Vai. E conclusão, ele já saiu da relação, ele não está mais focado no que o estimula, pelo contrário, ele está focado no que o desestimula. Então eu sempre falo, olha, você precisa escolher. Se você quer dirigir cena, então você não vai agir, o pênis não vai subir. Então, são algumas falas que o urologista pode, se ele tem tempo, se ele tem disposição, se ele tem também perfil, né, ele pode ajudar bastante. É claro que não é uma terapia sistematizada, são para casos que respondem a uma orientação, e os casos mais severos, às vezes até depressões muito graves, às vezes personalidades muito comprometidas, que você percebe quando o paciente entra no seu consultório que alguma coisa ali não está muito bem. Ele vai pela queixa de ereção, mas na verdade você vê que ele tem problemas outros, mais graves, né? Então, no caso, é claro que o urologista teria que encaminhar e você fez a sua parte, né? Pena que muitas vezes ele não vai seguir a recomendação. Mas, então, eu sugiro que todo urologista que puder, conversa com o paciente, usa um pouquinho mais de tempo, faz uma diferença, até porque ele autoriza o urologista num nível impressionante, porque se o doutor falou, então é isso. Né? E até ele criar um vínculo com o psiquiatra, que ele não procurou espontaneamente, que ele não escolheu, é muito diferente. Então, se vocês puderem usar esse poder que vocês têm sobre os pacientes que os procuram, vamos lá, vamos ajudar. Não foi possível, não deu. Aí ele vai até perceber que você foi até onde podia ter ido e que agora não é mais da sua alçada. Ele vai mais convicto para o especialista. O meu medo é que esse paciente se vê numa situação dessa meio angustiante, ele acaba procurando alternativas fáceis e ele acaba caindo na mão de picareta, de mão de umas coisas meio estranhas, né? É verdade.
o que eu acho, como que a gente precisava, assim, um conselho assim, agora para os leigos que estão aqui, de uma forma que quando está diante de uma disfunção erétil, seja masculina e feminina, também tem uma postura mais acolhedora. Muitas coisas são psicogênicas, não é agressivo procurar um psiquiatra por causa disso, pelo contrário, eu acho que é nobreza, né? Isso é difícil a gente convencer as pessoas às vezes, né? Olha, se as pessoas soubessem a vantagem que tem buscar logo, quanto antes, um profissional da área de saúde mental, elas não protelariam tanto. Porque depois que o quadro cronificou, como em tudo em medicina, fica muito mais complexo, não é impossível, mas fica muito mais, são muito mais nós a se desfazer do que quando percebeu a dificuldade, identificou que ela é da ordem psicogênica, que não tem como resolver aquilo no plano da medicina que atua em organicidade, procura um profissional da área e às vezes você vai descobrir uma depressão, que quanto mais cedo tratar, melhor, ansiedade, que quanto mais cedo tratar, melhor, o pânico, fobia, os transtornos obsessivos compulsivos, pode estar tão inicial, tão incipiente, que você nem dê para ele tanta importância. Mas se tratar nessa fase, o resultado é bem mais rápido e logo o problema poderia ter sido solucionado. O que acontece é que vai procurar o colega que fica, não é nem urologista, às vezes o clínico fica numa saia justa, acaba prescrevendo um medicamento que não seria o melhor, e aí não resolve, aí vai para o segundo medicamento. Então, ele força a barra com o seu médico para poder ser medicado, e quando chega para o psiquiatra, já esgotou toda a possibilidade de uma resolução mais rápida. Vamos lá, vamos ter um pouquinho mais vamos pensar, menos preconceito, né? A doença mental é como qualquer outra, não é a gente que fabrica. Cada vez mais nós estamos descobrindo base genética e base biológica. Por exemplo, hoje a gente sabe que existe um componente de inflamação na depressão. E ninguém domina isso. Ninguém tem domínio sobre essa situação. Acontece em quem tem uma predisposição para isso e viveu certas experiências de vida que desencadearam o quadro. É o que a senhora falou. Muitas vezes a disfunção erétil no homem é apenas um primeiro sinal clínico de uma outra doença muito maior, cardiovascular, mental, seja o que for, né? É que o homem acaba, pela disfunção sexual, indo procurar o urologista, mas que ele subiu uma escada e está super cansado e que já não aguenta fazer um exercício leve, isso ele não vai até o cardiologista e para essa tarde inteira. Então, às vezes pode ser muitas outras coisas, né? E agora, só para a gente ir fechando o capítulo, que a gente já se estendeu um pouquinho, não queria ocupar mais seu tempo, professora, e os remédios? Tem muitos medicamentos que têm impacto importante na vida sexual. Esses remédios antidepressivos, entre outros. Então, você tocou num ponto importantíssimo. Vamos ter bom senso, né? Então, antihipertensivos são os campeões, mas os medicamentos psiquiátricos em geral, anticonvulsivantes também, e os antihipertensivos. Então, são medicamentos que às vezes o paciente para de usar, porque ele observa uma relação muito direta entre o uso da medicação e o desejo diminuído. O desejo estando diminuído vai atuar sobre a função erétil, que vai estar também comprometida porque não tem desejo. E aí não adianta tomar a medicação eretogênica porque não tem desejo, a medicação não vai agir. Primeira dica, deprimido não tem vontade de fazer sexo e se não tratar a depressão, não vai ter. Então, parar o remédio não vai resolver porque você não tem vontade, porque você está deprimido. Quanto mais precocemente iniciar o tratamento da depressão e mais corretamente fizer, tanto em dose quanto em tempo de uso, você se livra da questão. Não fez o tratamento adequadamente, aquilo se cronifica e aí a vida toda vai ter que tomar remédio. A boa notícia é que os medicamentos novos vêm saindo com uma formulação mais, vamos dizer assim, fisiológica. Em vez de eles atuarem num ou no outro neurotransmissor, eles são
mais, eles são chamados multimodais. Então, eles mimetizam mais o comportamento do psiquismo. Daqui para frente, nós teremos medicamentos melhores para tratar a depressão, que não vão abater tanto o interesse, não só sexual, como vários outros interesses. Às vezes a pessoa fala, eu me sinto um pouco anestesiada, não sei se você já deve ter ouvido isso, né? Já sim. Então, não é nem só... E é real, anestesia genital pode acontecer por conta de um efeito colateral, não é nada assim do outro mundo, mas as sensações ficam mais amortecidas. Na medida em que novos produtos, novas formulações vão ser mais amplas na ação, daqui para o futuro nós vamos ter excelentes medicamentos que não vão afetar tão profundamente a função sexual. Quanto aos hipotensores, existem várias formulações, é uma questão de conversar com o clínico e talvez mudar esse por aquele outro, na medida do possível, para evitar. Alguns atuam mais negativamente sobre a função sexual do que outro. É uma conversa entre o urologista e o clínico, o cardio, entre o urologista e o psiquiatra, tudo isso tem como amenizar. Mas é a medicina assim, de primeira linha, né? Que a gente está conversando aqui, aquela ideal, em que as especialidades se falam e trabalham de forma interdisciplinar. Em sexualidade, eu não vejo como não trabalhar dentro de uma interdisciplinaridade. Tanto que eu tenho lá no meu grupo um urologista, uma ginecologista, além dos psiquiatras, dos psicólogos, da fisioterapeuta. Tem uma equipe que se completa, porque o sexo não está aqui, ali ou lá, né? Tem pessoas que têm bloqueio do assoalho pélvico, que não permite que ela tenha o prazer, porque ela trava, a outra pessoa não tem desejo, porque está deprimida, a outra pessoa tem uma próstata que precisa ser cuidada. Então, na verdade, a gente tem que entender a etiologia para ir na raiz e resolver o problema. Bom, professora, eu gostaria de te agradecer muito pela presença. Não sei se a senhora queria dar uma mensagem final, para nós, né, como que a gente vai lidar com esse Covid um pouquinho mais, uma mensagem para a gente, para os casais e para os solteiros, para se cuidar, né? Eu acho que a gente pode agir bem e pode agir mal. Age bem aquelas pessoas que estão aproveitando esse tempo para, né, resolver as pequenas diferenças, para entender e aumentar o nível de tolerância com quem convive, para estreitar os laços, para estar mais próximo dos filhos, né, para poder ter algo que a vida está nos obrigando a fazer. Por que nós não vamos fazer da melhor forma possível, não vamos usar isso em nosso benefício? Eu gostaria que as pessoas pudessem, então, aproveitar esse blackout, né, que nós estamos vivendo, para poder ter dentro da sua casa uma arrumação, né? Mudar aquilo que não está bom e que, claro, que a gente também tenha mais paciência, não só entre nós familiares, mas também com as pessoas que nos estão à nossa volta e que estão vivendo, às vezes, dificuldades muito maiores. A gente tem que agradecer estar podendo ficar confinado, estar podendo usufruir, por exemplo, dessa nossa conversa. Sim, né? Sim. Estar podendo... Nós não em tempos normais, a gente não ia conseguir nunca parar esse tempo, talvez, Isso. né, professora? E a gente não está no isolamento social. Essa história de isolamento social é balela. Nós estamos num isolamento físico. É isso que nós temos que trabalhar. Eu não consigo abraçar minha neta. Eu estou morrendo de saudade. Eu fico vendo ela pelas vias remotas. Não é a mesma coisa. Mas que bom que eu posso, que eu tenho ainda essa possibilidade. Né? Eu acho que a gente tem que aproveitar para perceber o quanto
que às vezes as coisas passam por nós, a gente recebe de graça, não se dá conta, só quando perde. Eu acho que essa perda que tem chance de resgate, ela é única. Vamos aproveitar e assim que a gente puder resgatar tudo que temporariamente nos foi retirado. Legal, professora. Aproveitar esse momentinho, ter aquela conversa legal com a esposa, aqueles tabuzinhos que faz tempo que não conversa, e com os filhos também, né? E buscar eles, e aproveitar e dar uma entrada e orientar, aproveitar, né? Professora. Vários aspectos, né, Ari? Sexuais e não sexuais. Exato, exato. Muito obrigado, mas foi um prazer e uma honra estar com a senhora aqui. Você. Muito obrigada pelo convite, muito prazer em ter estado aqui com vocês hoje e saúde para todo mundo. Obrigado, professor. Um abraço, doutor João, também. Um abração para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.